Amados irmãos e amigos que estão sempre acompanhando nossas instruções e orientações, tanto no YouTube como no Face. Eu quero chamar a sua atenção agora para a gente ler um texto da Palavra de Deus. Eu quero comunicar a você a importância de nós estarmos examinando as Escrituras para entender o que ela nos ensina. As orientações, as advertências, as instruções que são importantes para que nossa vida de bênção no lado espiritual, em relação a Deus, possa continuar diretamente na direção que Deus nos mostra, para que a gente não venha sair dessa direção. Eu quero ler para vocês um texto aqui na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, o versículo 6. O apóstolo Paulo ele diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já está anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, eu chamo a sua atenção para essa orientação do apóstolo Paulo aos Gálatas, que essa é uma orientação da palavra de Deus, do Senhor Jesus, para a sua vida, para a nossa vida, para a igreja do Senhor neste século presente. Eu quero que você entenda a importância da gente estar examinando as Escrituras. Já naquele tempo, o apóstolo Paulo advertindo os irmãos sobre o que hoje está notório, está sendo vivido, e a igreja está desapercebida disso. As pessoas estão deturpando, transtornando, banalizando, mudando o sentido original do Evangelho de Cristo. As igrejas hoje estão vivendo um outro evangelho. Não o evangelho que Jesus trouxe. Não o evangelho que os apóstolos pregaram. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, foi orientado a instruir a igreja sobre essa prudência. Nós temos que ser prudente em relação ao evangelho de Cristo, para que nós não sejamos levados, ser conduzidos, ser dirigidos por outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação, o evangelho que faz o homem alcançar a esperança da vida eterna, o evangelho que não leva o homem a alcançar uma ligação, uma comunhão, uma reconciliação com Deus, porque isso só pode acontecer pelo evangelho de Cristo, o único e verdadeiro. E hoje eu quero chamar a atenção de cada um de nós, irmãos em Cristo Jesus. Nós somos irmãos porque professamos a mesma fé, temos a mesma esperança e devemos estar andando no mesmo caminho. É um só caminho, é uma só fé, é um só batismo, é um só Deus, é um só Senhor, é uma só igreja, é um só princípio de Deus para a igreja. É um só evangelho. Porém, eu chamo sua atenção, meus amados irmãos, para esse cuidado que nós devemos ter, para essa orientação tão importante que Paulo deu aos Gálatas, porque houve aqui um ensino contrário no meio dos crentes em Gálatas, na Galácia. Os crentes aqui estavam sendo persuadidos a guardar outros rituais, a seguir outras orientações, a guardar outros princípios, como se fossem meios para a salvação e para alcançar a graça de Deus. Nós sabemos aqui dentro desse contexto de Gálatas que Paulo fala sobre a guarda do sábado, a guarda dos cerimoniais da lei de Moisés, do pacto que Deus fez com Moisés para o povo de Israel. E os crentes em Jesus Cristo estavam sendo obrigados, orientados a guardar isso, porque ele estava sendo instruído de que se não guardasse também o sábado, a circuncisão, a lei de Moisés, seriam não alcançadores da graça de Deus, ou seja, não alcançaria. Tinha que crer em Jesus, mas também tinha que guardar isso, tinha que guardar os rituais, a observância da lei. Mas o evangelho verdadeiro não nos traz observância de lei, de cerimoniais, de rituais,
Não nos traz nenhuma prática que foi vivida no velho pacto. A nova aliança nos traz uma nova forma de crer em Deus, uma nova forma de fé, uma nova forma de chegar a Deus, uma nova forma de alcançar o perdão de Deus. E essa nova forma, esse novo meio é por Jesus Cristo e não há outro meio, não há outro adicional. Então Paulo estava orientando os irmãos sobre isso. Hoje a igreja de Cristo está sendo desviada do verdadeiro evangelho também. Porque está sendo ensinado muitas coisas que não é princípios do Evangelho de Jesus. Não é princípios do Evangelho que os apóstolos pregaram. Hoje no nosso meio evangélico tem muita coisa acontecendo. Que não é princípios cristãos. Que não é princípios apostólicos. Que não é sã doutrina. São invenções de homem, conceitos de homens, ideias de homem, para estabelecer outros meios, adicionando coisa para as pessoas alcançar bênção, graça e comunhão com Deus. E Paulo está dizendo aqui, orientando, e Deus está orientando você. Desperta, irmão, para viver o verdadeiro evangelho. Sai desse igrejanismo, sai desse ritual religioso. Sai desse sistema, irmão, religioso. Sai desse sistema devocional. Vai viver o evangelho verdadeiro. Conhece o verdadeiro evangelho de Cristo. Leia as escrituras. Veja o que os apóstolos ensinaram, pregaram. Que não é isso que você está sendo ensinado na sua igreja. Que não foi isso que você está sendo orientado aí. Os apóstolos nunca ensinou essas modas, essas coisas. Esses adicionais que hoje nas igrejas evangélicas se ensinam. As pessoas vão hoje viver emocionalismo religioso, misticismo religioso, fanatismo religioso, movimento religioso, mas não vivem o evangelho verdadeiro, porque nunca os apóstolos se reuniram para fazer um culto, como se hoje a gente vê os cultos que hoje é feito. E a gente lê as instruções dos apóstolos. A gente não vê os apóstolos em canto nenhum ensinando as pessoas a participar de campanha, de marcha, quebra o laço, restituição, campanha da chave, derruba o gigante, muralha caindo. Não, isso não é o evangelho de Cristo, amados. Nós não vemos os apóstolos ensinando esses princípios a ninguém. Isso é um outro evangelho. Isso é um evangelho moderno. Esse é um evangelho anticristão, anti-apostólico. Esse não é o evangelho que as Sagradas Escrituras mostram. Saia desse ritual, saia desse formalismo, saia desse devocionalismo, saia desse igrejanismo. Você é um religioso, meu irmão. Você está vivendo mais o entretenimento, o bem-estar das quatro paredes, da denominação, das reuniões religiosas, da liturgia do culto. Essa liturgia é uma liturgia morta. Essa liturgia é uma liturgia sem poder de Deus, porque Deus não está presente nessa liturgia desses cultos evangélicos que estão sendo feitos nas igrejas. Porque é um outro evangelho, é um outro ensino. Não é o que os apóstolos ensinaram. Os apóstolos não se reuniam nas igrejas para viver esse fanatismo religioso, essa meninice. Os apóstolos não se reuniam nas igrejas para viver campanhas, para ensinar, guardar ritual, entregar objeto de fé, fazer movimentos, não. O que os apóstolos se reuniam para ir para a igreja era para estudar, ensinar a palavra de Deus. Era doutrina, era instrução, para não ser alvo desses movimentos. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Gálatas. Ele diz, maravilho-me, versículo 6, do capítulo 1 da carta aos Gálatas. Ele diz, maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O evangelho da graça, você não alcança a bênção por fazer campanha. O evangelho da graça, você não alcança a bênção por viver 7 dias dentro de rituais religiosos, liturgia religiosa, dentro de cerimônia religiosa, não. O evangelho da graça, você não chega mais a Deus, você não se aproxima de Deus por guardar devoções religiosas,
por ser um religioso fanático, não. O evangelho da graça, você alcança a bênção de Deus quando você vive uma vida normal, consciente, mas com a fé no Deus vivo, na direção da palavra, andando prudentemente, se conduzindo prudentemente, olhando o que a palavra te diz, vivendo uma vida lúcida, sóbria, não uma vida fanática, uma vida emocional, não uma vida sem raciocínio, correndo ali e aqui, vivendo uma fantasia de que está buscando Deus dentro desses movimentos, dentro dessas coisas, e nunca você vai se encher de Deus, porque Deus não se encontra nesses movimentos, nesse ensino que esse evangelho ensina. Por isso que Paulo diz: vocês caíram tão depressa, eu me maravilho. Vocês deixou aquele que vos chamou para a graça de Cristo para outro evangelho, para alcançar bênção, para receber a providência de Deus, para ver o milagre de Deus. Não é preciso viver esse fanatismo, indo para um canto, indo para outro, vivendo uma campanha, vivendo um ritual religioso, vivendo esse misticismo religioso que hoje esse evangelho está ensinando o povo a viver. Meu irmão, olhe para a palavra, leia as escrituras. Paulo adverte os irmãos aqui, porque estava sendo disseminado outro ensino para que o povo alcançasse a graça de Deus. E não em Cristo, é em Cristo. E para você alcançar a graça de Deus através de Jesus, você não precisa viver todo esse ritual que hoje essas igrejas evangélicas ensinam o povo a viver. É só conhecer a palavra, crer no sacrifício vicário na cruz do Calvário, que Jesus morreu e ressuscitou, e essa morte foi no seu lugar para lhe dar salvação, para lhe aproximar de Deus e para lhe dar condições de ter a comunhão com Deus na eternidade, sendo livre dos seus pecados. Quando você crê nisso e passa a viver uma vida de fé e obediência ao que Cristo ensinou, a palavra de Jesus, onde você vai amar, perdoar, suportar, passar por aflição, ter bom ânimo, ser paciente na tribulação, guardar a esperança não de alcançar a bênção nesse mundo, mas a esperança de que um dia você vai partir para a eternidade com Deus. Essa é a esperança que o crente deve guardar. Quando você passar a juntar tesouro no céu, não na terra, a valorizar mais as coisas do céu, buscar primeiro a presença de Deus na sua vida e não as bênçãos que Deus apresenta, que esse evangelho chama você para receber nas campanhas, nas igrejas. Quando você passar a viver uma fé lúcida e direcionada pela palavra de Deus em Jesus, que é o verdadeiro evangelho, você aí vai ser abençoado. Você vai deixar de estar vivendo esse aperreio, essa perturbação na tua alma, esse estresse, corre para um lado, corre para o outro, essa decepção, essa ilusão, esse misticismo que você tem vivido dentro de igreja, dentro de movimentos, dentro de campanhas, dentro de rituais, e muitos de feitiçaria vivendo dentro da igreja como se fosse o evangelho. Cuidado, meu irmão. Então o apóstolo Paulo está orientando aqui. Ele diz: o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Isso que se ensina aí não é outro evangelho. Isso é uma bagunça para transtornar o evangelho de Cristo. Para tirar as pessoas da direção verdadeira, do caminho que Deus abriu para que nós andássemos nele, para alcançar suas graças, suas bênçãos. Transtornando o evangelho, deturpando os princípios originais do evangelho, contrariando os ensinos apostólicos do evangelho, com outros ensinos, com outros movimentos, com outros rituais, com muitas coisas sendo criadas dentro das igrejas. Misticismo. E Paulo diz: mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, meu irmão, esses evangelhos que estão sendo anunciados hoje é outro evangelho, é anátema, porque não é o que os apóstolos ensinaram. O apóstolo Paulo, ele diz com toda a seriedade, com toda a determinação: olha, ainda que nós mesmos, ainda que eu, amanhã ou depois venha ensinar vocês outra coisa, que não for essa que eu ensino hoje, não aceitem, porque é anátema, porque ninguém pode mudar os princípios de Deus. O homem tem mudado o evangelho, tem criado situações, tem criado becos e viela para a pessoa alcançar a bênção de Deus, apressar o agir de Deus, para apressar o operar de Deus na vida dele, para que o milagre aconteça. As pessoas têm criado nesses evangelhos que se pregam nessas igrejas, têm criado becos, vielas, outros caminhos para as pessoas alcançar milagre, bênção, prosperidade.
Isso é um outro evangelho, é anátema. Os apóstolos não ensinaram isso. Os apóstolos não orientaram a ninguém isso. Isso é maldito. Sai desse evangelho, irmão. Sai desse caminho. Sai desses rituais. Sai desse igrejanismo. Entra no conhecimento da palavra e passa a ser discípulo, seguidor de Cristo, guardando a palavra, que tu serás bem-aventurado. Outro evangelho, Paulo diz, seja quem for que esteja pregando, e hoje a gente vê muito isso acontecendo. É um teólogo que surge com uma linha de pensamento, com uma ideia nova. Ah, porque não é assim, é desse jeito, contrariando as escrituras. As igrejas colocando as suas tradições, os pastores ensinando o que ele acha que é melhor, do jeito que ele quer, porque ele é o líder, quer ser mais autoridade do que Jesus na igreja. E muitas vezes quer que os discípulos, que o rebanho seja mais temente aos pastores do que a Jesus. Tem que aceitar tudo que os pastores ensinam e diz. Não, meu irmão, a autoridade maior para a igreja é a palavra. Você tem que ficar na palavra. O seu pastor da sua alma é Jesus Cristo. É pelos ensinos dele que você deve se conduzir em uma bem-aventurança, porque o pastor é um homem falho. O diabo pode usar a mente dele e usar ele para perverter essa doutrina e levar você para viver um outro evangelho, porque isso tem acontecido com muitos que estão nos púlpitos ensinando um outro evangelho. Conheça as escrituras, veja o evangelho verdadeiro que os apóstolos pregaram e veja se isso que você está sendo ensinado, isso que você está vivendo, isso que você está aprendendo é o que os apóstolos ensinaram. A base é aqui, a base é as cartas doutrinárias, que é a correção para a igreja não continuar no erro, mas ser corrigida, ser orientada, instruída. É as cartas doutrinárias. E nessa carta aqui Paulo está ensinando sobre isso, a perversão, a distorção do verdadeiro evangelho. Aqui nessa carta aos Gálatas, na Galácia, onde os irmãos estavam sendo instruídos a seguir por outros princípios, contrariando o único e o verdadeiro que é Cristo. Sem Jesus, nada de Deus o homem recebe. Não precisa adicionar mais nada, não precisa fazer campanha, não precisa buscar chave, não precisa fazer nenhum ritual, não precisa pegar água benta, nem água de Israel, nem areia santa, nem lenço, nem participar de marcha, não. É só crer em Jesus, aguardar, esperar. E no tempo de Deus Ele envia a bênção conforme o querer dEle. É no tempo de Deus, não adianta fazer campanha para apressar, para o milagre descer, para você sair do vale, para a muralha cair. Tudo só acontece no tempo que Deus determinou. Portanto, seja fiel à palavra, guarde e espere, seja paciente e não queira que aconteça aquilo que você quer, mas se submeta à vontade de Deus, porque essa é boa, perfeita e agradável. Conheça o verdadeiro evangelho. Paulo está orientando aqui isso hoje, que essas igrejas evangélicas estão pregando, é um outro evangelho. É maldito, irmão. Eu fico olhando aí as postagens no Face das campanhas, né, os comerciais das igrejas com suas campanhas, né? Tem até uma campanha, culto rosa teve aí. Olha para aí, irmão, que absurdo. Culto rosa não é mais, o culto não é mais para Deus. Estão vivendo o conceito mundano. Culto rosa, culto da vitória, culto de libertação, culto da marcha, culto, campanha da muralha vai cair, campanha saindo do vale, saindo do deserto, campanha da restituição. Isso é outro evangelho. Isso não é o evangelho que os apóstolos ensinaram, nem o evangelho que Jesus trouxe. O evangelho que é as boas novas, que traz ao homem a esperança de uma vida em comunhão com Deus, de uma vida em paz com Deus e de uma vida com as bênçãos de Deus. Mas é pelo único caminho que é Jesus Cristo e não por esses meios que estão apresentando e nem por esses rituais que estão vivendo dentro das igrejas, que é feitiçaria, esses movimentos sobrenatural, não é? É o fogo caindo, é poder. Não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu. Isso é um ditado maligno, porque o céu não vai descer. É a igreja que vai subir, mas no tempo certo. Cuidado com esses ditadozinhos aí, desses pentecostais. Cuidado. Creia na palavra. Eu estou trazendo essa orientação com muita seriedade. Eu, evangelista Wellington Ramos, meu compromisso é com a palavra, é com a sã doutrina, é instrução, irmão. É isso que a igreja precisa. A igreja não precisa de campanha, nem de movimento, nem de rituais, nem de tanta coisa que está vivendo hoje. A igreja precisa, não é de festa, não é de teatro, não é de apresentação, não é de testemunho de ninguém. A igreja precisa é que a palavra no púlpito seja levada ao povo, o entendimento, o conhecimento, a instrução, a doutrina, a orientação, para o povo se fortalecer, para o povo voltar para
para a bênção e sair do caminho da maldição que estão andando. E o apóstolo Paulo diz assim, versículo 9: mas, como já vos tenho dito, agora de novo também vos digo, se algum de vós anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Ele repete isso 2 vezes. O apóstolo Paulo repete isso 2 vezes. Cuidado, se alguém anunciar outro evangelho, além do que nós já temos anunciado, é anátema. Não aceita, irmão. Hoje tem pastores com visão nova, com uma direção nova, uma nova visão, uma nova orientação, um novo evangelho, um outro evangelho, porque a igreja dos mormons, ele tem esse slogan na sua tarja que eles andam, o outro evangelho de Jesus Cristo. Aí, meu irmão, quem conhece a Bíblia já diz logo, isso é maldito, eu não quero nem dar ouvido, porque não tem um outro evangelho, é um só. Aleluias. Evangelho é um só, e é de Jesus. Não tem evangelho de Pedro, de Paulo, de Maria, de João, de ninguém. O evangelho é de Cristo. As boas novas de Cristo, que fala no Cristo, que mostra o Cristo, que é no Cristo e é em Cristo que somos abençoados. É o evangelho de Jesus Cristo. É aquilo que os apóstolos pregaram, ensinaram, orientaram. E esse evangelho, digo com toda certeza, os apóstolos nunca ensinam ninguém a fazer campanha. Então sai dessas campanhas, porque esse é outro evangelho, tu está em maldição. Os apóstolos nunca ensinou ninguém a viver correndo atrás de monte. Sai dessas campanhas, sai desses montes, porque não é Deus que tu vai encontrar, não. Tu vai encontrar confusão para tua mente, é decepção, é bagunça, é aflição. Muita gente vivendo nesses rituais estão perturbados. Muitos crentes dentro das igrejas atrás de campanha, tudo perturbado. Primeiro decepcionado porque não alcança aquilo que quer. Fazem 7 campanhas, não alcança, depois é orientado a fazer mais 7. Os apóstolos nunca ensinaram a ninguém a buscar de Deus vitória através de campanha. A buscar de Deus derrubar a muralha através de campanha. A buscar de Deus sair do vale através de campanha. Não! Os apóstolos ensinaram a ser paciente na tribulação, perseverar em oração, alegrar-se na esperança, glória a Deus, porque o crente que está seguindo o evangelho verdadeiro de Cristo, ele não anda atrás desses rituais, ele não vive o igrejanismo, não vive preso a rituais de igreja, devoção de igreja, a cultos todos os dias, ele vive uma vida saudável, sã, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos. O vosso culto racional é o vosso corpo, oferece ele a Deus, para não seguir a prostituição, para não seguir o ódio, a mentira, o fingimento, para não olhar com olhares mal, para não pensar com pensamentos mal. Isso é o culto que Deus quer que você ofereça a Ele. É o teu corpo vivo como sacrifício a Deus. É você renunciar, negar-se a si mesmo. E aí quando você se nega, você está oferecendo sacrifício a Deus. O sacrifício a Deus não é com a oferta que tu dá. Isso é outro ensino que o Evangelho não ensina isso. O sacrifício a Deus é a tua vida quando tu nega-se a si mesmo, quando tu resiste o prazer do pecado, da mentira, do fingimento, quando tu resiste o ódio no teu coração, que o diabo impõe, e tu não, eu agora sou servo de Deus, eu vivo o Evangelho em Cristo, não vivo mais Deus, mas Cristo vive em mim. Aí você faz o que Jesus disse. Ama o teu inimigo, ora por quem te persegue, faz o bem a quem te faz mal. Isso é o Evangelho. O Evangelho de Cristo é aquele que você lembra que tem um mal com algum irmão tem alguma coisa contra você. Você vai lá e pede perdão porque você sabe que o teu Senhor, Ele quer que você se reconcilie com aqueles que estão em conflito com você. Mas esse Evangelho que se vive hoje, pessoas no púlpito pregando que não tem paz nem em casa com a família, inimigo dos irmãos, quando o irmão sai da igreja vai para outra, ele é inimigo, ele amaldiçoa, ele deseja que Deus bote uma doença no irmão. Esses que vivem no púlpito ensinando esse evangelho falso, não têm autoridade para pregar porque já estão em 3, no 4, no 5º casamento, estão em adultério muitas vezes, estão com mentira, prega mas não vivem. Esse evangelho que as pessoas estão vivendo o poder de Deus, que diz que não sabe se o céu desceu, se a igreja subiu, mas os irmãos tudo dentro vivendo esse poder, um sem falar com o outro, um com fingimento com o outro, um com mágoa do outro, um com rancor do outro, um querendo o mal do outro, um vivendo uma forma de amor fingida. Sai desse meio, gente. Sai desse meio, meu irmão. Vai santificar a tua vida. Vai limpar o teu altar.
Coloca a brasa do fogo de Deus no teu altar. Esse fogo que cai no meio das igrejas não. É o fogo que purifica para o homem ser livre do pecado, para o homem andar em santidade, para o homem viver na bênção de Deus. É o fogo que santifica a vida do pecador. Não é esse fogo de movimento não, amém? Então que Deus abençoe, guarda essa reflexão e fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Porque o verdadeiro evangelho é esse aqui que os apóstolos ensinaram. Portanto, cuidado com esse outro evangelho que é maldito e vai te levar à maldição. Evangelista Wellington Ramos, sempre levando a instrução da palavra de Deus para a edificação da tua vida e do teu viver na fé em Jesus Cristo. Amém?